Bom, pessoal, dando continuidade aí, a gente já refez aqui o paralama. Tô posicionando ele aqui para a gente ver melhor. Já refizemos aqui o paralama, né? Aí eu observei mais algumas coisas que eu queria fazer. No caso, o encaixe da cabine aqui, como eu já tinha feito, e eu só mostrei para vocês a questão dos clips. Eu fiz os clips para ele encaixar na caixa onde que vai o motor. Deixa eu tirar a cabine para a gente conseguir acessar ali. A gente conseguir acessar a caixa do motor. Aqui está o motor, caixa do motor, e a gente fez esses grampos que eu já havia feito anteriormente. Com a intenção de que eles encaixem na cabine. Deixa eu ir tirando aqui as coisas para a gente poder ver de acordo com que a gente for mostrando. Vai ter esses grampos aqui e na cabine, deixa eu voltar a cabine. Na cabine a gente tem abertura para o encaixe. Aqui é a caixa do motor, e aqui na cabine a gente fez os encaixes, que é esse aqui, essa abertura aqui. Essa abertura aí é o encaixe. Ele vem e faz o clique, pá. E aí a gente consegue abrir. Pelo menos eu estou com essa intenção, né? Que consegue abrir e retirar a cabine e para dar alguma manutenção. E posteriormente, se achar que está tudo tranquilo, aí a gente cola. Aí você pode colar a base aqui, né? Aí agora, observando aqui aqui o paralama, eu vou fazer primeiro. Nós vamos primeiro duplicar o paralama, mas primeiro eu vou mostrar a questão do encaixe. Como que quando você está modelando, você tem que pensar, né? Aí eu posicionei a caixa da bateria, que vai ficar aqui, e já pus os grampos aqui, mas só posicionado, né, para a gente poder fazer junto aqui e você ver como que é. Tirar a tampa. Esse aqui são os grampos, tá vendo? Os 4 grampos, que eles vão ter que estar colados na parede da cabine e vão prender na parede da caixa da bateria. Correto, essa aqui eu acho que vai ser a posição melhor, porque a parede da cabine é bem mais fina do que essa aqui, então o encaixe lá vai ficar melhor. Se a gente fizer ao contrário, é capaz de não ter espaço. Embora eu pense, ele pode fazer também ele pressionado, porque o meu carregador de bateria, eu fiz só encaixe e ficou bom. Que é a opção, eu vou fazer na tampa. Porque aqui, como tem a tração do motor, né, e a manipulação, eu acho que o clique tem que ser mais resistente. E eu estou fazendo ele, se eu fizer o outro, é capaz de não ficar tão resistente pela posição. Além de que ela é pesada,
mais o peso da bateria, e também ela aqui embaixo ela fica flutuante, tá vendo? Ela apoia muito pouco no chassi. Então é capaz de a gente precisar, capaz não, a gente vai precisar de que o encaixe seja mais resistente. Eu acho que assim é melhor. Porque a gente tem um problema grande com relação à impressão 3D, que na hora de imprimir, dependendo da direção em que está a peça, eu vou tirar a caixa aqui para ficar mais fácil. Olha, o grampo está aqui, ele ainda não está posicionado não. A gente vai, né, anexar ele a essa parede. Quando ele estiver sendo impresso, dependendo da forma que a gente for imprimir lá, que eu ainda não olhei, essa peça, esse grampo vai ficar mais fraco ou mais forte. Porque como é feito em camadas, se for nessa direção, no caso nosso aqui é a direção Z, ou vertical, ele vai ficar mais fraco. Se fizer ele na posição horizontal, aí ele fica mais resistente, porque a pressão que ele vai sofrer vai ser na horizontal. Aí ele vai ficar um pouco mais resistente. À medida que eu for colocando lá, eu vou repetir, tentar explicar melhor isso, mas isso é uma coisa muito importante que tem que saber, principalmente quando tem peças menores, porque essa parede aqui é tranquila. Lógico que na posição melhor, existe a posição melhor para ela também, mas ela tem bem mais corpo, então ela consegue resistir melhor. Como isso aqui é uma parte pequena, dependendo da pressão que ela sofrer na hora que está encaixando na caixa de bateria, que é isso aqui, pode ser que ela não resista e quebre, entendeu? Porque o filamento não tem resistência, seja qual for. Para peças pequenas é bem complicado. Tem algumas variações que ajudam, mas não geralmente elas são fracas. Porque se você pensar, essa peça aqui ela tem 5 milímetros mais ou menos, é muito pouco, sabe? É muito pequena o tamanho dela. Então a gente vai fazer, mas realmente eu não tenho certeza que se ela vai conseguir. Uma, 2 vezes talvez aguente, mas se for necessário cada pessoa desmontar várias vezes, eu não sei se ela resiste. Nas duas partes, tanto aqui quanto na parte de baixo, sendo que na parte de baixo talvez ela sofra menos. E uma das maneiras que eu fiz para isso, para ser menor o esforço, é você fazer a área de contato da caixa de bateria com esse ângulo, que ela consegue escorregar. Porque se for a parte reta, quadrada aqui, é capaz de não resistir muita coisa não. Beleza? E a tampa eu vou fazer a outra, que é um encaixe comprido, grande, que ele encaixa sob pressão, mas com menos agressividade. Aí ele fica firme e não vai sofrer avaria na hora de tirar e colocar, que é como que eu tenho na minha caixa de bateria. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui posicionar os grampos. Posicionar aqui os grampos, vamos tirar essas coisas que a gente não vai usar, porque sobrecarrega aqui o visual, atrapalha que na hora que você está girando as peças aqui e tal, você acaba ela acaba obstruindo partes aqui que não tem necessidade, que você precisa de ver. E tem outra peça no caminho, atrapalha pra caramba. Bom, aqui beleza, aí a gente vai posicionar primeiro aqui. A gente vai usar
Ctrl mais o teclado 1, aí a gente aproxima, entra nos pinos, né, na ferramenta, eu cliquei neles aqui, e aí a gente entra agora no modo de edição. No modo de edição, você apertando a tecla L, você consegue pegar só a peça vinculada à face que você está olhando. Você escolhe a opção face, aí você consegue, elas quatro são uma peça única, mas aí dentro da edição você consegue manipular. Apertando no L você consegue manipular. Eu vou marcar os dois, porque praticamente aqui a gente vai só, né, reposicionar ali e ver se, olha lá, ela é grossa e é maior que a parede, tá vendo? Já é um problema, talvez a gente tenha que diminuir. E diminuir não é bom, porque aí ela vai ficar mais fraca ainda. Eu não vou afastar ela, porque para simetria, vou afastar quando eu estiver na parte do Object Mode, para a gente poder afastar as quatro peças juntas. Mas tá vendo, ela já é do tamanho total. E não tem problema na questão de impressão de ela ser assim. Ou a gente pode usar isso a nosso favor, e ela sendo mais grossa que a parede, ela acaba ficando mais resistente. Pode ser que seja uma boa. Eu vou desmarcar eles usando o A, Ctrl A, voltar para a posição anterior. Com o L eu vou marcar as duas de cá, para a gente reposicionar. Ela não pode ficar mais que a borda da parede. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Não precisa ver a de baixo, que elas estão juntas, né? Ali ela não pode ficar mais que a borda da parede, que é a borda. Ela, inclusive, ela tem que ficar até menos, né? Porque senão não sobra borda nenhuma para. Assim, tem outra coisa também. Para o encaixe. A gente pode virar ela também, porque aí o corpo dela passa a ser, eu vou colocar no Object Mode, teclar a letra 7, número 7, e chegar ela para fora aqui para a gente ter a visão melhor. A gente pode inverter e virar o grampo para dentro, e aí ela passa a ter o corpo da parede da cabine, que é uma das coisas que pode dar resistência. E outra coisa, a gente fazer uma peça a mais, eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro vamos virar ela, apertar o Ctrl 1 de novo, aí nós estamos na parte de fundo. Entrar para o Edit Mode. E a gente vai dar um giro completo. Dá um giro completo. Aí desmarca ele. Marca os outros dois de cá usando o L. Dá um giro completo também. Porque aí a gente virou o dente para a parte de dentro. Que a gente usa o corpo dele aqui para poder se unir à parede. E esse intervalo é o clique, né? Para poder prender. Você vê que impressionantemente esse daqui por algum motivo está fora. Vai saber o que aconteceu aqui para ele ficar nessa distância toda. Isso não deveria ter acontecido, né? Ele deveria estar alinhado. Como que a parede reta está torta, né?
Mas o Blender, de vez em quando, aparecem umas coisas meio loucas. Bom, vou marcar ele. E vou alinhar ele um pouco mais com a parede. Isso. Aí, porque ele passa a ser parte da parede ali, ó. Tá vendo? Na hora que estiver imprimido, ele vai ser uma peça única. E para reforçar, o que a gente pode fazer? Porque antes tinha uma ferramenta lá no fatiador que você conseguia alterar a posição de impressão só dessa peça, em que ela acabava, como a posição era invertida, ele fazia aqui a inversão na hora da impressão e aumentava a resistência da peça. Então você botava pequenos remendos, que também funcionava. Mas aqui eu não sei se... não consegui encontrar, eu acho que foi retirado nas atualizações, que às vezes também, sei lá, não funcionava tão bem quanto parecia que funcionava. E os caras tirou. E outra coisa que eu pensei é você criar... Olha lá, o de cima tá no mesmo... que parece que ele tá alinhado. A gente vai ter que jogar ele um pouco para dentro, porque vou marcar ele aqui para vocês verem se ele tá saindo um pouco aqui, ó, tá vendo? Esse aqui vai dar parede dupla na hora da impressão. De alguma forma ele está um pouco rotacionado, a parede não está totalmente plana. O motivo eu não sei dizer para vocês qual que é, não, porque era para estar, tá vendo? Na visão que a gente tem aqui parece que está, mas por algum motivo ele acaba não estando 90 graus certinho. Eu tenho que pôr um pouquinho para dentro para ele sair da parede externa aqui, tá vendo? Agora ele está dentro dessa estrutura e ele consegue ser impresso. E por algum motivo ele não está zerado, esse ângulo com esse ângulo. Se a gente tentar rotacionar aqui, talvez a gente melhore um pouco, mas realmente não sei dizer para vocês o porquê que gera esse tipo de coisa. Falha da Matrix, talvez. Aí parece que alinhamento a olho nu, né? Porque vocês viram lá que estava meio estranho. Mas aqui ele tá o corpo dele tá dentro dessa estrutura da parede. Porque senão na hora que for fazer a impressão ele fica externo. Aí dá para corrigir, mas a gente já tá vendo agora, eu já corrijo de uma vez. E se eu colocar o raio-x aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a parte que está passando dentro dele. Mas quando a gente unir os pinos à estrutura, ele não tem isso. Ele vai construindo, né, essa parede. Na hora que chegar na angulação final aqui, aí ele começa a construir essa aqui e essa de cá. Ele não faz isso aqui com um gancho de resistência. Aí é meio que estranho. Eu já tentei em outras peças. O que eu faço? Eu faço um quadrado. Eu vou mostrar para vocês. Vamos salvar aqui. Vamos sair dele aqui. O que eu pensei em fazer? A gente vem aqui e adiciona um cubo. É uma outra peça nova. A gente vem e adiciona ela. Posiciona aqui. Vamos posicionar para você ver aqui como a questão do ângulo rouba, né? A gente se acha que está alinhado e acaba não estando. Aí a gente
Eu vou alterar usando a ferramenta de escala. Primeiro no Z, um pouco menor. Depois no Y, escala, e Y um pouco menor também. O que eu achei? Diminuir um pouco mais no Z, porque ela tem que ficar um pouco menor que a... Pode ser que maior também dá. O que eu pensei? Vou fazer aqui no 1. Aqui diminuir um pouco na escala X, porque ele tem que ficar escala X. Eu vou tirar o raio-x para vocês perceberem melhor o que eu imaginei. Se caso eu faço uma peça dessa, aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de filamento aqui. Na hora que ele chegar na união dessa com essa, que vai ser só essa parte aqui, dependendo do jeito que imprimir, vai ser essa camada grande de filamento e uma camada menor colada nele. Dependendo do esforço, que vai ser nessa direção do eixo verde, que é o Y, a camada pode não resistir. Se ela não tiver sido muito bem colada, ela pode não resistir aqui ao esforço e quebrar. O que eu imaginei? Se a gente fazer uma peça a mais essa aqui, tipo essa, deixa eu não marcar nada, tá vendo? Aí você vai ter 3 peças. Ele vai começar a construir uma parede extra antes, que está unida a essa, e vai sobrepor as duas e vai estar aqui. Então, ele vai deixar de ter só um filamento, ele ainda vai ter toda essa estrutura aqui como reforço. Entendeu? Quer dizer, ele vai ter toda essa estrutura aqui como reforço. Aí, na hora da pressão, o esforço vai passar para cá e na parte de dentro também um pouco para cá. Entendeu? Lógico que a gente vai tirar aqui a gente consegue tirar aqui do clipe, né? Mas vou baixar aqui para porque na hora que espero que vocês estejam entendendo. Na hora que a gente for colocar a caixa da bateria, tá vendo? Aí ele vai encaixar isso e mais o clipe lá dentro. E aí o esforço vai passar pelo clipe e por essa peça aqui. Aí dá resistência a ela. Não sei se dá certo, é só uma coisa que eu pensei que talvez desse certo aqui. Eu não tenho certeza que dá, não. Que aqui a gente criou um problema que isso aqui tem que estar livre. Não poderia ter essa parte aqui porque vai atrapalhar o encostar, né? Porque a gente pode tirar isso também e deixar encaixe só com essa engate, mas aí eu não sei se a peça a caixa vai ficar presa. E na hora da impressão, por dentro do buraquinho lá que faz igual esse aqui, ele fica sujo, você tem que lixar para poder ele conectar. E pode ser que na hora que você lixa você perca a aderência. Então isso é um trem complicado de fazer, de resolver, entendeu? Se a gente diminuir e chegar para cá, aí você vai estar com a peça de pressão menor ainda, que aí vai ser mais complicado. E se a gente dividir, eu vou entrar aqui na parte de edição, a gente faz com o Ctrl R. Com Ctrl R, a gente fazendo Ctrl R, aí o que eu posso fazer?
mais um. Até no nível ali. Marca, dá mais um, Ctrl R. Ele tem que estar aqui, ó. Por que ele tem que estar ali? Porque se a gente diminuir aqui, não, aí o de fora aqui, não, o de fora também tem, o de fora como não tem caixa, isso aí. Bom, vou no meio, e a gente vai ter que fazer um aqui no meio, em vez de ser aqui assim, não, Ctrl Z, a gente vai fazer Ctrl R de novo, aqui, não, deu errado, Ctrl Z, deixa eu tirar a cabine, não precisa ali, vou tirar a cabine ali, a gente vai fazer aqui, Ctrl R, para a gente poder dividir. Deixa eu ver se assim vai dar. Vai, porque eu vou poder puxar aqui. Isso. Aí a gente muda aqui para... vai praticamente apagar. Deixa eu ver se ele vai... Ctrl Z. Isso. Vamos apagar essa face, apagar essa, apagar essa, apagar essa. Aí a gente marca, a gente vai criar uma face aqui e vamos arrastar para ver se a gente consegue, sem danificar o de lá. Por que isso? E aqui a gente fecha. Por que isso aconteceu? Deixa eu voltar. O que a gente fez? Voltar a cabine. Porque a gente vai ter uma peça extra. Porque na parte interna ela não cria. Ela cria assim, vai ser... essa parte interna aqui é preenchida. Dentro, né? Eu estou falando dentro da parede. Ela não é oca, ela é preenchida. Com essa área extra que a gente está construindo, ela vai vir aqui e a partir daqui dos dois lados, a parede não tem só essa espessura, ela tem uma espessura maior, que vai unir até o grampo. E aí, pensando eu que isso vai dar mais resistência para ela, entendeu? Aqui a gente vai poder chegar até o final do grampo, porque a parede do chassi não atrapalha da caixa da bateria. Tá vendo? A parede da caixa da bateria termina antes. Não. Aí o grampo não vai encaixar. Não, dá sim. Dá sim. Porque olha só. Eu vou tirar aqui a caixa de bateria para vocês entenderem. A gente aumentando aqui, deixa eu virar para ver se não deforma a malha interna. Eu posso fazer ela até basicamente o final aqui. E aí, para diminuir
atrito e tal, atrito mesmo, o que eu faço? Eu diminuo aqui e aumento a parte interna. Porque a estrutura do grampo ela vai passar a ter todo esse corpo aqui de reforço. Ele vai ser tanto preenchido internamente quanto a área onde que é colado, em vez de ser só o quadradinho que está aqui colado no corpo da parede da cabine, ele tem tudo isso aqui como corpo. Então, quando a força que for feita aqui, ela vai ser diminuída por aqui, vai passar por aqui também. Então, talvez, e como isso vai ser tudo uma peça só, faça com que ele fique mais resistente. E aqui dá pra gente também diminuir um pouco. A gente faz um faceamento aqui. Vou dar um Ctrl Z. Vou marcar as duas usando Shift para me diminuir a quina. Tá vendo? Eu mantenho a área de resistência, né? Porque na hora que imprimir, ele vai imprimir tudo aqui. Então a força que for feita aqui, ela vai passar por aqui também. Isso pode diminuir, aumentar a força dela aqui. Vou ligar o raio-x. Eu vou apertar o L aqui para ver. Tá vendo? Tem toda essa estrutura a mais sendo impressa dentro do pino e dentro da parede. Então, isso pode gerar um pouco mais de força, de resistência. Foi a única maneira que eu achei para resolver, para tentar resolver, né? Vou pôr uma pontinha. Sim. Porque na hora que eu unir as duas coisas, agora o grampo não está sozinho, ele tem toda essa estrutura junto. Como que a gente vai fazer? Eu estou só pensando aqui se vai valer a pena eu fazer tudo isso. E porque na questão estética, eu vou voltar para o Object Mode aqui para a gente ver. Na questão estética, aí ela passa a ter essas duas barras, né, externamente. E na questão da impressão, a gente talvez faça a impressão ela em pé nessa direção. Então aqui gera apoio, né? Porque isso aqui está externo. Ou se você quiser não gerar isso, uma coisa que pode dar certo, também só quando a gente fazer o fatiamento lá que vai ter certeza, mas que pode fazer o mesmo que a gente fez aqui. Volta aqui para o Edit, a gente selecionando essa aresta ali. Se a gente fizer isso, o que acontece? Como o ângulo está maior de 45, ele não precisa, porque ele consegue vir fazendo aqui, e a própria impressão da sustentação ele não precisa gastar com o suporte. Isso aí às vezes pode dar certo. E ele tem a área grande de construção, não vai ser perdida, tá vendo? Ele tem todo esse como se fosse um remendo, né? Vamos pensar assim. E tudo isso aí dentro da nossa peça. Porque pensa só,
Tá vendo? Ele vai construir tudo isso que vai estar preenchido, não é vazio, junto com isso. Então, a área de massa dele aqui vai ser de todo esse tamanho, não é só esse aqui. Então, o esforço vindo é distribuído. Então, talvez isso resista à pressão que a gente precisa fazer aqui. Entendeu? Eu vou repetir os grampos e pôr ele, porque eu preciso de trocar os outros, né, que estão comuns, e pôr eles aqui. Como o vídeo está grande, aí eu volto só para acelerar, porque para não ficar chato fazer a mesma coisa, ok? Vamos dar uma acelerada aí então. Alguma coisa no blip? Aqui eu vou usar o modificador Boolean. A gente clica primeiro no grampo, clica nas ferramentas, aí entra, a gente acessa o modificador Boolean, a gente vai fazer pela união e aí você pode apertar aqui no conta-gotas e na ferramenta que você vai aqui no conta-gotas e clica lá no objeto que você quer. Aí ele uniu. Aí você manda aplicar. Aí o que aconteceu? O grampo, vou colocar a orientação dele central. O grampo virou uma peça única. Agora com o reforço, certo? Dá um Ctrl Z, ele volta lá. Depois que a gente posicionar os outros três, aí a gente vai unir ele da mesma forma à parede da cabine, ok?
E aqui eu já copiei o mesmo grampo que eu fiz lá, já somado a alteração, que era essa pecinha de reforço que a gente tinha produzido. Ele passou a ser uma peça única, que ainda é, tá vendo? Todos separados. Eu vou uni-los numa peça só, para que ele se torne um único grampo. Vou marcar ele usando o Shift e vou unir eles usando o J, o Ctrl J ou Join, né, que ele passa a ser uma peça só. Agora os quatro são uma peça só. Eles viraram uma peça só chamada grampo 2. O grampo 1 é o nosso amigo que a gente deixou para caso fosse necessário, né? E agora a gente tem que unir ele usando o boolean também, do jeito que a gente fez. Antes disso eu vou voltar aqui a caixa de bateria, ou fundo, para ver se tem alguma coisa que chama a atenção de algum possível problema. Mas ali você vê que a parte do reforço está externa à caixa, dos dois lados da parede, sem atrapalhar o encaixe, porque a gente fez aquela quina ali, né? Aquele ângulo dos dois lados, tá vendo? E quando ela encostar, se eu ligar o raio-x aqui, o grampo está lá dentro. Tá vendo? O grampo está lá dentro. Deixa eu marcar ele. E ele vai estar na parede. Quando a gente unir, você vai ver que vai mudar. Essa parte interna vai sumir e vai ficar de fora. Mas a gente passa a ter mais estrutura na impressa para dar reforço. E o grampo a gente vai estar aqui para fazer o clique aqui externo, né? Talvez eu ainda faça uma última mudança no grampo, pensando em outra coisa que eu não vou falar ainda. Quando a gente for fazer lá, eu falo que fica mais fácil de entender. Beleza? Então vamos lá. Bom, e aí é o seguinte, como eu estava falando, eu fiz os grampos, tirar a cabine, fiz o reforço do grampo, aumentei o modelo, né, para ele aumentar a resistência. Aí a gente eu coloquei primeiro a caixa de bateria e apliquei o booleano. Você marca a caixa, entra no modificador, marca o boolean pela diferença, vem com o contra-gota, marca o grampo e ele faz o corte, igual já está aqui, porque eu já fiz, porque eu testei e não estava dando certo, porque eu tinha colado tudo na caixa da cabine e não funcionou. Aí eu separei, fiz ele sozinho, fiz um a um na posição e depois eu fiz os grampos todos na posição, tá vendo? Fiz um a um, fiz o corte aqui primeiro e depois uni ele uni ele à cabine. Aí deu certo, porque o computador fraco, tipo o meu, às vezes ele não consegue fazer a contagem. Aí ele acaba ele não consegue fazer o processamento e dá defeito. Aí eu vou fazer aqui, eu vou unir aqui agora o último grampo à cabine, para vocês poderem ver como que eu fiz tudo. Mas foi feito exatamente igual eu estou fazendo isso aqui agora. A cabine está ali. O grampo está aqui na posição. Depois que ele está na posição, você deixa sempre lá para não alterar, senão na hora do corte vai ficar diferente. Aí agora eu ponho a cabine, entro no modificador, o mesmo boolean, só que agora em vez de ser diferença é união, para que ele copie o último grampo. Aí você pega o conta-gota, marca nele, manda aplicar, aplicou, aí você pode tirar o grampo que ele vai estar lá, tá vendo? Aí você vem, salva,
Aí agora a gente tem a cabine com os grampos reforçados e a caixa de bateria com corte. E outra coisa que eu fiz também foi o seguinte: o corte passou a ser externo, porque vai ficar mais fácil para o desengate e o engate, e também vai reduzir a força. E aqui a gente pode, só questão estética, você pode agregar umas placas, algum detalhe a mais aqui na parede externa da cabine para compor, né? Mas aqui por enquanto está pensando só nos engates. Aí se você puxar ele ali, tá vendo? Isso aqui vai fazer uma pequena pressão e na hora que ele cair dentro do espaço que ele tem ali, ó, o engate vem e faz o clique e cai aqui dentro. Aí fica fácil também na hora da retirada. Eu achei a forma melhor. A parte de planejamento tudo aqui eu não gravei porque o vídeo ia ficar muito grande, porque eu fiquei aqui estudando e tentei várias formas, não deu certo. E essa forma aqui foi a que me pareceu que vai dar certo, porque a área do grampo ficou bem maior, tá vendo? Esse conjunto a ser criado junto, e o clique também ficou mais fácil para prender a cabine. Na hora que ela for impressa, a gente vai conseguir prender sem precisar de colar, que é a intenção. Beleza? Valeu, abração.